Janeiro de 1943. Com menos de 10 dias em sua primeira patrulha a bordo do USS Wahoo, um comandante de submarino americano faz o reconhecimento de uma base japonesa, no Pacífico Sul. A 15 quilômetros do porto ocupado, ele detecta a ameaça mais perigosa possível. Um destroyer inimigo, armado com ogivas subaquáticas chamadas bombas de profundidade, projetadas para afundar submarinos. Antes da guerra, a decisão era simples: ficar em segurança. Mas para derrotar o Império, eles precisarão de uma nova geração de oficiais que tomem a ofensiva e persigam os objetivos contatados para atacar cada navio inimigo. Arriscando sua embarcação e a tripulação na linha de fogo. Na Segunda Guerra Mundial, uma arma submarina permite batalhas sob as ondas. Com destreza, força e tenacidade, os inimigos revidam. Revolucionária, mas às vezes ainda primitiva, é uma atacada desesperada para mudar o curso da guerra. Suas histórias são uma lenda. Inferno Submarino. A América Revida. Versão brasileira Dubbing Company Campinas. 13 horas, 24 de janeiro de 1943. Como novo comandante do USS Wahoo, Dudley Morton descobre um destroyer japonês no porto de Wewak. A opção segura é manter-se oculto e recuar despercebidamente. Se detectado, as águas são rasas demais para que ele possa evitar um ataque de bombas de profundidade. Mas Morton está determinado a infligir sérios danos à frota inimiga. O destroyer não será poupado. Ele posiciona seu submarino a cerca de 2.500 metros do destroyer e se prepara para o ataque. Sua estratégia é lançar 3 torpedos, apostando que ao menos um acertará o alvo. CDT, me dê uma amplitude de 1 grau para cada um daqueles peixes. Quero disparar nos tubos 2, 3 e 4. Lançar número 2. Lançar número 3. Lançando 3. Lançar 4. 4 lançado eletricamente. Mas o destroyer se move mais rápido do que o esperado. Todos os 3 torpedos passam direto. Morton recalcula a velocidade do destroyer. O Wahoo dispara novamente. Mas esse torpedo também erra o alvo. O destroyer mudou seu curso. O fracasso em acertar os disparos permite que o inimigo localize o Wahoo. O destroyer ataca, apostando que pode acertar o submarino em águas rasas. A agressão de Morton expõe uma mudança radical na tolerância de risco dos capitães de submarinos americanos. Esse cenário seria inimaginável a bordo do Wahoo com seu primeiro comandante. Foi autorizado e utilizado pela primeira vez 5 meses depois do ataque em Pearl Harbor. Com tantos couraçados, fragatas e aeronaves danificados ou destruídos, os submarinos são encarregados de levar a batalha para o Japão, tendo como alvo a Marinha Mercante Japonesa. Essa batalha terminará em poucas horas. Será um combate desgastante e um comboio será enfrentado um navio por vez. Wahoo é o nome de um peixe, uma tradição que existe desde os primórdios dos submarinos americanos. É um submarino classe Gato, 95 metros de comprimento e 8 metros de largura. Sua combinação de velocidade,
durabilidade e capacidade de carga é incomparável. O Gale provavelmente tenha sido por muito tempo o maior submarino da Segunda Guerra Mundial produzido em massa. 2 vezes o tamanho dos que os alemães construíram. É grande por uma razão. Foi projetado para operar por um longo período de tempo, muito longe de casa. Armazena comida e suprimentos para que a tripulação possa ficar no mar por 75 dias. E diesel suficiente para navegar metade do planeta sem reabastecer. Por se tratar de um submarino grande, você podia transportar cargas extras. Tamanho era documento. Em 23 de agosto de 1942, o submarino americano partiu para sua primeira patrulha. Afundar navios japoneses e destruir linhas de suprimentos. Infelizmente para o Wahoo e sua tripulação, o comando não fez jus à vocação da embarcação. O primeiro capitão foi Marvin Kennedy. Sua tripulação o descrevia como cavalheiresco. A Marinha Americana passou anos de seu período de paz treinando sua força submarina como batedores para agir com inteligência e evitar contato com o inimigo. Quando a América entrou na guerra, a aversão ao risco fez fracassarem as tentativas de ataques bem-sucedidos. Eles tinham muitos capitães que eram pouco arrojados. Eles preferiam ficar longe dos ataques, não ousavam levantar os periscópios com medo de serem vistos, não navegavam na superfície temendo que um avião japonês pudesse detectá-los. Em 5 de outubro de 1942, Kennedy fracassou ao perseguir um cargueiro japonês. A tripulação viu um dos alvos mais prestigiosos da guerra fugir do alcance. Muita coisa estava em risco. Eles viajaram uma longa distância, arriscando a própria vida. E então, desistir de atacar com agressividade ou ser afundado seria desmoralizante. Isso mexe com o orgulho e o Kennedy deveria entender isso. A segunda patrulha não foi muito melhor. Sob o comando de Kennedy, o Wahoo retornou para o porto com a maioria dos seus torpedos não utilizada. Em dezembro de 1942, o capitão do Wahoo foi retirado do comando. A Marinha Americana substitui mais de 40 capitães, quase um em cada 3, perto do fim do ano. A América construiu essa máquina de combate perfeita, o submarino Classe Gato. Mas eles não tinham talento que fosse capaz de utilizar o máximo dele e extrair todo o seu potencial. O novo capitão do Wahoo é Dudley Mush Morton. Mush Morton assume o comando no início da terceira patrulha do Wahoo, um período crucial da guerra submarina. Membro da Igreja Batista do Kentucky, ele tem ombros largos, mãos grandes e uma mandíbula que a revista Time descreve como parecida com uma rocha. E ele é meio que o James Dean do departamento submarino, entende? Morton observou a inépcia da segunda patrulha do Wahoo antes de assumir o comando. Ele promete aos seus homens que desta vez será diferente. Mas dessa vez vai ser diferente. Morton reconhece que muitos capitães de submarinos não são tão agressivos quanto precisam para combater os A japoneses. estratégia deles é muito... Ele avalia que a estratégia dos outros capitães é muito tímida. Então, vamos atravessar. A primeira missão de Morton tem 2 objetivos. Fiquem atentos. Reconhecer uma base de suprimentos japonesa distante chamada Porto de Wewak e entrar na área de patrulha ao redor da ilha de Palau para caçar e afundar embarcações japonesas. O Wahoo deixa a base submarina em Brisbane, Austrália, no dia 16 de janeiro de 1943. Mas apenas encontrar Wewak já é um desafio. O Oceano Pacífico é uma vasta área de abrangência para a patrulha dos submarinos americanos, com algo em torno de 13 milhões de metros quadrados. As coordenadas são vagas. O alvo fica em algum lugar entre 4 graus sul e 144 graus leste. Uma área de aproximadamente 12 mil quilômetros quadrados. Sem mapas precisos, a orientação vem de uma fonte improvável. Um membro da tripulação comprou um atlas escolar para seus filhos quando estava na Austrália. Obrigado. O mapa do atlas reduziu a área de busca por Wewak.
A tripulação usa o Atlas para produzir um desenho à mão do mapa de navegação. Com os destinos determinados, a tripulação segue pela superfície na direção de Wewak, mesmo à luz do dia. Na superfície, o submarino pode viajar a 20 nós ou 37 km por hora. Submerso só pode navegar a 16 km por hora em tiros curtos. É mais rápido na superfície, mas também se torna mais facilmente detectável. Morton reduz os riscos com observações extras. Depois de detectar uma aeronave inimiga, a tripulação se movimenta para liberar a ponte. Uma vez que não está claro se foram descobertos, Morton ordena que eles esperem até que o avião esteja a 9 quilômetros do submarino. Ele avalia o risco de possíveis bombas aéreas em relação ao maior tempo de manobra na superfície. Enquanto o avião se aproxima, a tripulação observa e espera, imaginando se este novo capitão não está brincando com a sorte. É um jogo arriscado. Aviões armados com bombas são a ameaça mais mortal a submarinos. Minutos tensos passam lentamente. Pouco antes de cruzar o perímetro de segurança, o avião se afasta sem detectar o Wahoo. Morton ganha tempo, evitando o confronto, e mantém a tripulação de olhos abertos na busca dos alvos, reafirmando a missão de afundar navios. Às 3 da manhã do dia 24 de janeiro de 1943, o Wahoo alcança a boca do porto de Wewak. Situada à beira de uma rota marítima ferozmente protegida no mar de Bismarck, ela protege uma base japonesa de suprimentos na ocupada costa norte da Nova Guiné. As bases no porto de Wewak são posicionadas de modo que as forças imperiais japonesas possam se mover com rapidez para atacar e liquidar algumas das linhas de suprimentos para a Austrália. Morton toma a decisão de rondar a Baía Rasa. Para o submarino entrar no porto, o que se tenta é atravessar uma área que não tem muito espaço para manobras. O porto de Wewak será defendido. Obviamente, tem infantaria, tem armas e, potencialmente, navios de guerra. Então, entrar no porto é muito arriscado, mas é a única maneira de fazer um bom reconhecimento. 15 quilômetros adentro, o Wahoo descobre um destroyer japonês. Normalmente, a orientação é para não ir atrás de destroyers, porque o foco deve ser os navios mercantes. O problema com submarinos é como você toma decisões, se vale a pena o esforço, se os navios são dignos de atacar colocando as vidas em risco. Não é somente o alvo, mas a localização. É melhor sair para fora do porto e atacar enquanto o navio inimigo sai, porque assim o seu navio fica seguro e a tripulação, por extensão, também. Mas Morton decide atacar o alvo tentador. Os japoneses não podiam construir destroyers muito rapidamente. A frota, além de ser difícil de reproduzir, levava tripulações de elite. Para cada navio que os americanos afundavam, os japoneses não perdiam só a embarcação, mas perdiam também seus marinheiros experientes, perdiam dinheiro que usaram para construir aquele navio e os recursos envolvidos. Você poderia corroer a poderosa máquina de guerra deles. Antes de atacar, o capitão do Wahoo joga com uma mudança ousada. Ele dá o controle do periscópio para o segundo no comando. O tenente-comandante Dudley Morton é revolucionário na maneira como conduz ataques a partir do seu submarino. Ele usa seu oficial executivo no periscópio como oficial de coabordagem, enquanto planeja o ataque na cabeça, sem ficar preso a uma área específica, nesse caso o periscópio, que é o posto tradicional para capitães de submarino.
Se você está olhando pelo periscópio, é muito fácil ficar preso no que está vendo naquele quadro de campo estreito. Morton acredita que é muito melhor dar um passo para trás e ter uma visão completa do campo de batalha, porque a situação está constantemente evoluindo, constantemente mudando. E ele precisa estar focado no cenário todo. O periscópio fica com Richard Hetherington O'Kane. Você só tem uma pequena visão olhando pelo periscópio. O que você faz é supor onde o alvo está, a velocidade que está indo e para qual direção. Ele dá uma olhada rápida em volta com o periscópio. Ainda vai recorrer a outras coisas, mas agora está tudo nas suas costas. Distância 2.012 metros e diminuindo. O'Kane monitora a distância do destroyer. Morton planeja o ataque. Lançar número 3. Lançando 3. Lançar 3 torpedos custa a Morton 1/8 da artilharia do Wahoo, mas aumenta a probabilidade de afundar o inimigo antes que o inimigo o afunde. Quando os primeiros 3 torpedos erram o alvo, Morton recalcula a velocidade do destroyer para 37 km por hora e dispara. E erram de novo. O Wahoo gastou sua munição em vão. Pior ainda, chamou a atenção do destroyer. Você é um oficial de submarino. Enquanto está submerso, não incomodando ninguém, você está invisível e seguro. Toda vez que dispara um torpedo, se for visível, isso dá para o outro lado uma chance para te pegar. Mas Morton não tenta mergulhar na escuridão. Ele deixa o periscópio erguido, anunciando a posição exata do Wahoo. Ele só tem mais 2 torpedos carregados nos tubos frontais. O destroyer ataca. Abalroar um submarino para danificar seu casco é uma tática bruta, mas eficaz. Para o Wahoo, a proximidade não deixa tempo para evadir caso o torpedo não atinja o alvo. A única opção restante é um risco extremo. Marinheiros chamam isso de goela abaixo. Morton mira um disparo direto no arco estreito do navio. Ele não tem outra opção. Se ele não atirar, o destroyer tem a velocidade a seu favor e opções de manobras para esmagá-lo. E não há nada que ele possa fazer. Então, ele está forçando que o ataquem e tentando transformar isso numa situação na qual a vantagem seja dele. Enquanto o destroyer se aproxima, a cronometragem de Morton tem que ser perfeita. Se eles disparam a mais de 1.100 metros, o destroyer tem tempo para escapar. Mas se estiverem a menos de 640 metros, o torpedo não terá tempo de armar e detonar. Lançar número 2. Eles lançam 2 torpedos. Menos de 1 minuto depois do disparo anterior rasgar a água, o segundo torpedo, goela abaixo, acerta em cheio. A explosão mutila o casco do destroyer. Acertamos ele. O Wahoo mergulha fundo por baixo do navio danificado para evitar uma colisão e escapar do ataque. Na superfície, o navio de guerra se mantém boiando. Após sofrer um ataque, um navio pode afundar no mesmo momento, mas também pode demorar horas. Às vezes você pode torpedear o navio e ele sequer afundar. O navio ferido começa a soltar sua provisão de bombas de profundidade. Cuidado! Segurem-se! Mais de 24 metros abaixo, a tripulação do Wahoo deve se preparar para o pior. Um ataque de bombas de profundidade pode ser uma coisa terrível para esses marinheiros, porque você está em um barco sem janelas, então não dá para ver de onde o perigo está vindo. Você está preso nessa lata com explosões sacudindo o seu barco. Faz muito barulho.
Eles disparam, você ouve os disparos, é desesperador. De repente, as explosões cessam. Um barulho violento de rachadura penetra no casco do Wahoo. Eles não estão tão longe do navio, na verdade. Então, dá para ouvir tudo pelo casco. O som da água invadindo, o som das caldeiras explodindo e, certamente, o som do vapor e da água fervendo. A tripulação reconhece o som das caldeiras do destroyer batendo na água gelada do mar. O destroyer rachou no meio. O Wahoo sobe à profundidade de periscópio para confirmar a matança. Ele queima, enquanto seu arco se inclina para o mar. Morton tem sua primeira vitória como um comandante de submarino. Agora ele precisa escapar da baía para evitar contra-ataques do inimigo. Recolhendo o periscópio. Ele submerge o Wahoo a 30 metros e sai deslizando. Ao cair da noite, as fogueiras japonesas iluminam as margens de Wewak, talvez para revelar algum brilho fugaz do Wahoo navegando por ali. O Wahoo navega nas profundezas e passa pelas chamas. Mush Morton demonstra claramente para sua tripulação o potencial da engenharia classe Gato. E apesar da vitória, ele ainda não está pronto para ir para casa. Ainda há 18 torpedos para afundar navios japoneses. Morton e sua tripulação estão só começando. A próxima fase da sua patrulha leva o Wahoo para o norte, na direção de um arquipélago também ocupado pelos japoneses. Depois do ataque em Pearl Harbor, o Japão continua a varrer a Ásia. As conquistas criam um domínio em um território com o triplo do tamanho que o Japão tinha em 1942. A mensagem que os japoneses mandam para o mundo é Ásia para os asiáticos, mas na verdade é Ásia para os japoneses. Na verdade, eles travam uma guerra na China desde 1931 e com mais intensidade desde 1937. Quando percebemos que os japoneses iam tentar conquistar todo o sul da Ásia, nós decidimos impedi-los. Como uma nação insular, o Japão depende dos despojos de terras recém-anexadas para abastecer suas fundições e alimentar seus homens. Rotas de navegação entrecruzam o Pacífico. Os japoneses estavam com seus suprimentos à míngua, porque eles tinham que trazer quase tudo de outros lugares. Não só comida para alimentar sua população, mas também todo o seu material de guerra. A bauxita para fabricar alumínio, borracha para os pneus, algodão para os uniformes e o mais importante, óleo, o item mais vital para abastecer seus navios, aviões e bombardeiros. Eles dependiam completamente de um sistema de rotas marítimas. Se a economia japonesa é abalada, você pode cortar a capacidade deles de comprar, de trazer os importados para construir os itens necessários para abastecer sua máquina de guerra. Em 1943, Chester William Nimitz comanda a frota americana do Pacífico. Suas forças praticam irrestrita guerra submarina no Pacífico. Guerra submarina irrestrita significa que se eu vejo uma embarcação, eu a afundo, desde que dentro da ética da guerra. Sob o comando de Nimitz, os submarinos são colocados para fazer patrulhas específicas de ataque aos japoneses. O Wahoo vai para uma ilha usada como parada rápida de transporte de mercadorias de Palau para o Japão. Palau exporta recursos naturais fundamentais. Tem bauxita usada para fazer alumínio que se transforma na matéria-prima para a estrutura das aeronaves japonesas. Também, claro, fosfato usado em fertilizantes para melhorar as colheitas e conseguir uma produção melhor de comida. Mas operar nessas águas não será fácil. Não perca ele de vista. Para equilibrar o jogo, o Wahoo tem que localizar navios inimigos. Depois de mais de 30 horas de busca, a tripulação detecta fumaça no horizonte. Capitão, venha ver isso.
O Wahoo não achou somente um navio, mas 3. Um comboio japonês. 2 cargueiros levam mercadorias e o terceiro é um transporte de tropas. Morton sabe que comboios aliados eram alvos perfeitos para a Alemanha nazista anteriormente na guerra. Os alemães agrupavam seus U-boats. Os ataques em massa, Wolfpacks, eram uma estratégia de encontrar comboios e se concentrar contra eles. No Pacífico, Morton encara esses 3 navios sozinho. Você está sozinho, em águas inimigas. Tem que ser muito autoconfiante. Cada vez que você faz alguma coisa, está expondo a si mesmo à destruição. O novo capitão do Wahoo deve decidir como atacar um comboio inteiro. Não o perca de vista. Em janeiro de 1943, um submarino americano atacou sem sucesso um comboio japonês. A escolha fará Morton e o Wahoo se tornarem famosos. Ele vai ter que aparecer alguma hora. E infames. Em janeiro de 1943, o Wahoo persegue um comboio japonês perto de Palau, no Pacífico Sul. O ataque irá expor o submarino de Dudley Morton em águas inimigas por muito mais tempo do que se atacasse apenas um navio. Submarinos são vulneráveis a ataques de bombas de profundidade, bombas aéreas e até armas de fogo. Quanto mais agressivo você é, mais chances você dá ao inimigo para te pegar. O Wahoo continua a perseguição. Uma vez posicionado, ele mira o cargueiro da frente. Na época de Morton, capitães americanos gastavam em média 12 torpedos por navio afundado. O Wahoo tinha 18 ogivas contra navios carregados de tropas inimigas e suprimentos. Ele precisará ser mais eficiente se quiser afundar os 3. Estou disparando um torpedo em um navio. Ele está se movendo, eu estou me movendo. Os ângulos são complicados. Você tem que imaginar para onde ele está indo e com que velocidade. O computador de dados do torpedo é o calculador do submarino. O computador de dados do torpedo é um instrumento para descobrir onde está o alvo, a velocidade do alvo, a direção que ele está indo e então entender o que o torpedo tem que fazer para acertá-lo. Leituras pelo periscópio dizem ao computador de dados, ou TDC, a distância do inimigo, o comportamento e o ângulo relativo ao arco do submarino. Ele calcula o curso do alvo e configura um curso preciso para o torpedo. Durante a Segunda Guerra, a Marinha Americana dependia muito do TDC. Ele calcula, ele mira, dispara o torpedo e faz o resto. Ninguém mais tinha um sistema tão integrado como este. Os primeiros 2 torpedos são disparados na direção do Dakar Maru, um cargueiro japonês com 17 metros de largura. Morton rapidamente se volta para o outro navio, um Arizona Maru, de 144 metros de comprimento. Segure o número 4. 4 de prontidão. Lançar o 4. O torpedo Mark 14 deixa um rastro muito visível na água. Então, quando o torpedo é lançado, você está literalmente revelando a sua posição, com uma linha. De onde o torpedo foi lançado até seu alvo. Quanto mais demora para disparar, maior é a chance de ser pego. Os primeiros 2 torpedos atingem o objetivo. O Dakar Maru começa a se inclinar. Somente um dos 2 torpedos atinge o segundo cargueiro. E apenas desacelera o Arizona Maru. Com 2 navios danificados, o capitão do Wahoo muda o foco para o terceiro navio japonês. Segure o número 3. Um navio de transporte Siwa Maru, o prêmio do comboio. Se estiver carregando pessoas, você está eliminando uma ameaça de uma brigada ou de uma divisão que faria com que os marinheiros tivessem que invadir uma praia para derrotar. Morton decide disparar 3 torpedos no navio. Lançar o número 3. Ele diminui o suprimento de munição do Wahoo, mas aumenta sua chance de acerto.
Morton não quer deixá-lo escapar. Ele sabe que o navio está provavelmente carregado com tropas-chave para os esforços de guerra do Japão, a caminho para lutar contra americanos. 2 das 3 ogivas acertam o alvo. O cargueiro está incapacitado. Mas o segundo retorna para a batalha e ataca diretamente o Wahoo. É uma tática chamada abalroamento. Se você consegue abalroar o submarino, sua chance de escapar é obviamente muito, muito alta. Mas, se tentar fugir, o submarino sempre vai te alcançar. Então, atacando, o que eles tentam fazer é eliminar a ameaça da única maneira que podem. Pela segunda vez em 3 dias, o submarino de Morton encara um navio agressor. Pela segunda vez, ele não recua. Até esse ponto, outros capitães teriam saído, atirado no navio na esperança de afundá-lo e então teriam se retirado. Ao invés de entrar, atirar e se retirar, ele voltou de novo e de novo. O Wahoo dispara mais 2 Mark 14 no navio de transporte. Ele continua vindo. Ele está vindo em nossa Morton direção. abandona o curso de colisão e mergulha seu submarino. Agora o Wahoo, o caçador, virou a caça. Mas o Wahoo tem a vantagem aqui. Se ele pode mergulhar, o navio pode passar reto e eles podem segui-lo. Se o navio é atingido pelo torpedo, mesmo resultado, você ainda o afunda. O Wahoo ainda tem a vantagem, apesar do fato de ainda estar sendo atacado. Morton gastou 4 preciosos torpedos no Arizona Maru, mas falhou em afundá-lo. Morton deixa o cargueiro enfraquecido e volta-se para o Siwa Maru, cheio de tropas. Lançar o número 4. Mais 2 torpedos selam o destino do navio. A explosão foi alta o suficiente. Ela esfumaça a visão da ponte. Estamos falando de 21 metros no ar. A tripulação, claro, está tentando abandonar o navio. A explosão é enorme, o que podia significar que o Maru estava carregando explosivos. Ou carregando alguma coisa de alta volatilidade. Combustível de avião, talvez, e é isso que foi atingido. Agora, eles afundaram 2/3 do comboio. Mas Morton ainda quer eliminar o cargueiro. O Maru agora está sendo acompanhado por um petroleiro. Mas o preço de atacar 3 alvos debaixo d'água interfere com o plano. Enquanto o Wahoo está submerso, ele perde 250 células de ácido de bateria para cada metro de altura. Eles podem ficar debaixo d'água por até 48 horas, mas apenas se navegarem a 2 nós, que significa só 5 km por hora, que é a mesma velocidade que a maioria das pessoas andam. Após horas navegando e atirando, as baterias do Wahoo estão drenadas. Morton deve encerrar a perseguição e é forçado a emergir. 2 dos seus motores são sacrificados para a recarga. Com alcance e velocidade limitados, ele decide dar meia volta e verificar o alvo que ele atingiu antes. O navio de transporte afunda devagar, o suficiente para que os tripulantes entrem nos botes. 20 botes salva-vidas japoneses boiam no mar de Bismarck. Centenas de homens estão dentro e em volta deles, vítimas dos torpedos de Morton. Mas também são inimigos declarados que Morton acredita estarem comprometidos a destruir americanos. Ele acha que são tropas que vão para a praia. Ainda serão efetivos na praia. Vão matar americanos quando chegarem lá. Melhor matá-los agora. Ele pensa nos botes como alvos legítimos. E se são alvos legítimos, com certeza você tem que atirar neles. Enquanto Morton considera a situação, ele ordena que a tripulação fique preparada. Fogo! Mas Morton está errado sobre essas tropas. Ele manda seus atiradores abrirem fogo. Ele não sabe disso, mas muitas daquelas pessoas na água são, na verdade, prisioneiros de guerra indianos que os japoneses raptaram. E ele acha que são apenas soldados japoneses, tropas que deveriam estar sendo transportadas.
E eles acabam atirando e matando 195 desses prisioneiros de guerra indianos e aproximadamente 87 soldados japoneses. Continuem atirando! Morton nunca foi repreendido por esse ato. Na verdade, Joey MacArthur deu a ele um prêmio de serviços notáveis prestados por ter afundado esses navios. Nós tendemos a pensar que você não deve atirar em sobreviventes. Por outro lado, era também uma guerra extremamente selvagem, na qual os sobreviventes japoneses continuavam lutando. Então, isso deve ser levado em consideração em tudo o que acontece. Mush Morton ter matado esses prisioneiros de guerra é uma sombra negra que ainda hoje paira sobre o legado do Wahoo. Às 14 horas, o capitão do Wahoo segue em frente. As baterias do submarino estão recarregadas. O Wahoo agora pode perseguir os navios que escaparam. O cargueiro e um petroleiro têm uma dianteira de pelo menos 2 horas. Para alcançá-los, Morton deve se manter na superfície. Isso também faz com que o Wahoo fique vulnerável. É quase certeza que os japoneses colocaram unidades anti-submarinos para proteger o que restou do seu comboio. Você não quer travar uma batalha na superfície porque rapidamente te colocariam fora de operação. É algo perigoso demais a se fazer. Logo após as 15h30, uma nuvem de fumaça. Em seguida, o perfil de 2 navios fora da curva portuária. Um petroleiro carregando milhões de litros de óleo segue ao lado do Arizona Maru. Mas o Wahoo só tem mais 7 ogivas. Morton planeja gastar 3 torpedos no petroleiro. Um acerto irá destruir o combustível que abasteceria as máquinas de guerra japonesas. Mas deixa opções limitadas em caso de contra-ataque. Tão logo a contagem dos torpedos cai para 5 ou 2, a eficiência de ataque do Morton diminui seriamente. Ao cair da noite, o Wahoo se prepara para uma ofensiva final. Lançar o número 2. Lançar o número 3. Lançar o 4. 3 torpedos seguem na direção do petroleiro Manziamaru. Somente um acerta o alvo. E o petroleiro ainda navega. Isso custa mais torpedos para barrar o petroleiro. Morton tem 2 ogivas restantes para afundar o cargueiro que ele perseguiu durante horas. Mas antes que ele dispare, o Maru lança seu próprio ataque. Munições iluminam o céu noturno. Cápsulas caem na água e algumas ricocheteiam no periscópio. O submarino sacrifica a couraça pela segurança. Então, se aquele casco estiver furado de alguma forma, não poderá ser consertado. Aquele submarino não pode mais mergulhar. E a chance de sobrevivência em águas controladas pelo inimigo desaparece. Ficar na superfície sob fogo cerrado de um navio, seja destroyer ou de transporte, é extremamente assustador e extremamente perigoso para a tripulação. Lançar o 3. Janeiro de 1943, ao largo da costa de Palau, no Pacífico Sul. Um comandante de submarino americano abateu um cargueiro japonês e um navio de tropas. E agora está sob o ataque do cargueiro Arizona, do comboio. Recolhendo o periscópio. O Wahoo mergulha 27 metros para escapar do tiroteio. O respingo dos projéteis continua a ecoar pelo casco.
Apesar da marinha mercante não ser armada com bombas de profundidade, sem poder usar o periscópio, o submarino fica indefeso e não pode revidar. Cerca de 15 minutos depois, Morton se arrasta de volta para a superfície. O cargueiro parou de atirar. Mas uma luz fria varre o horizonte. Um destroyer matador de submarinos agora está à caça do Wahoo. Mas Morton não tem poder de fogo para enfrentar 2 navios. Não há muito o que fazer contra um destroyer. Eles geralmente são tão rápidos ou mais rápidos do que você. E isso coloca o submarino em grande desvantagem. Mas o capitão do Wahoo toma a decisão de terminar o que começou. Enquanto o destroyer se aproxima, Morton dispara seus últimos 2 torpedos no último navio do comboio japonês original. Acertamos um. O cargueiro desliza dentro da luz. Enquanto o destroyer se preocupa com o cargueiro destruído, o Wahoo se retira para a segurança do mar aberto. O comandante Mush Morton completa o massacre. Em 7 de fevereiro de 1943, o Wahoo ostenta orgulhosamente em Pearl Harbor uma vassoura amarrada em seu periscópio. É um recado da tradição naval para mostrar que foi feita uma limpeza. A Marinha e a imprensa adoram isso. As autoridades apontam Morton e sua tripulação como o primeiro submarino americano a afundar um comboio, mais de 11 mil toneladas de navios e mercadorias japonesas. Apesar de submarinos serem notórios por seus serviços silenciosos, Morton e o Wahoo viram manchete. Ele até vira consultor do suspense de guerra rumo a Tóquio, de Cary Grant. As táticas agressivas de Morton mudam a conduta da campanha submarina americana. Foi a primeira vez que um capitão de submarino fez algo assim na guerra. Ninguém nunca pensou que um submarino poderia avançar linhas inimigas e destruir cada navio? Bom, Mush Morton mostrou que essa era uma possibilidade. Estabeleceu-se um novo nível para os capitães de submarino seguirem depois daquilo. Não foi só o Mush Morton, foi também a equipe de suporte que ele tinha, primeiramente com Dick O'Kane. Como um líder, seus homens o adoravam. Mas o triunfo do Wahoo teria vida curta. Antes do final do ano, o Wahoo é atingido por uma chuva de bombas inimigas no mar do Japão. Ele não volta e é presumido perdido. Aos 36 anos, o capitão Mush Morton afunda com seu submarino. Mas seu impacto na guerra submarina é divisor de águas para a Marinha Americana. Mush Morton foi o pioneiro. Se você olhar para a totalidade da guerra, ele é uma espécie de eixo central sobre o qual todas as estratégias e táticas de fato mudam. É fascinante porque tudo isso cai sobre os ombros de um único indivíduo. Morton e a tripulação do Wahoo demonstram que a tenacidade e as táticas precisavam pender a balança de forças no Pacífico. Ele mostrou para os outros capitães o que podia ser feito, o que poderiam realizar com esse submarino sensacional que a Marinha Americana construiu. Janeiro de 1943. Com menos de 10 dias em sua primeira patrulha a bordo do USS Wahoo, um comandante de submarino americano faz o reconhecimento de uma base japonesa, no Pacífico Sul. A 15 quilômetros do porto ocupado, ele detecta a ameaça mais perigosa possível. Um destroyer inimigo, armado com ogivas subaquáticas chamadas bombas de profundidade, projetadas para afundar submarinos.
Antes da guerra, a decisão era simples: ficar em segurança. Mas para derrotar o Império, eles precisarão de uma nova geração de oficiais que tomem a ofensiva e persigam os objetivos contatados para atacar cada navio inimigo. Arriscando sua embarcação e a tripulação na linha de fogo. Na Segunda Guerra Mundial, uma arma submarina permite batalhas sob as ondas. Com destreza, força e tenacidade, os inimigos revidam. Revolucionária, mas às vezes ainda primitiva, é uma atacada desesperada para mudar o curso da guerra. Suas histórias são uma lenda. Inferno Submarino. A América Revida. Versão brasileira Dubbing Company Campinas. 13 horas, 24 de janeiro de 1943. Como novo comandante do USS Wahoo, Dudley Morton descobre um destroyer japonês no porto de Wewak. A opção segura é manter-se oculto e recuar despercebidamente. Se detectado, as águas são rasas demais para que ele possa evitar um ataque de bombas de profundidade. Mas Morton está determinado a infligir sérios danos à frota inimiga. O destroyer não será poupado. Ele posiciona seu submarino a cerca de 2.500 metros do destroyer e se prepara para o ataque. Sua estratégia é lançar 3 torpedos, apostando que ao menos um acertará o alvo. CDT, me dê uma amplitude de 1 grau para cada um daqueles peixes. Quero disparar nos tubos 2, 3 e 4. Lançar número 2. Lançar número 3. Lançando 3. Lançar 4. 4 lançado eletricamente. Mas o destroyer se move mais rápido do que o esperado. Todos os 3 torpedos passam direto. Morton recalcula a velocidade do destroyer. O Wahoo dispara novamente. Mas esse torpedo também erra o alvo. O destroyer mudou seu curso. O fracasso em acertar os disparos permite que o inimigo localize o Wahoo. O destroyer ataca, apostando que pode acertar o submarino em águas rasas. A agressão de Morton expõe uma mudança radical na tolerância de risco dos capitães de submarinos americanos. Esse cenário seria inimaginável a bordo do Wahoo com seu primeiro comandante. Foi autorizado e utilizado pela primeira vez 5 meses depois do ataque em Pearl Harbor. Com tantos couraçados, fragatas e aeronaves danificados ou destruídos, os submarinos são encarregados de levar a batalha para o Japão, tendo como alvo a Marinha Mercante Japonesa. Essa batalha terminará em poucas horas. Será um combate desgastante e um comboio será enfrentado um navio por vez. Wahoo é o nome de um peixe, uma tradição que existe desde os primórdios dos submarinos americanos. É um submarino classe Gato, 95 metros de comprimento e 8 metros de largura. Sua combinação de velocidade, durabilidade e capacidade de carga é incomparável. O Gato provavelmente tenha sido por muito tempo o maior submarino da Segunda Guerra Mundial produzido em massa. 2 vezes o tamanho dos que os alemães construíram. É grande por uma razão. Foi projetado para operar por um longo período de tempo, muito longe de casa. Armazena comida e suprimentos para que a tripulação possa ficar no mar por 75 dias. E diesel suficiente para navegar metade do planeta sem reabastecer.
Por se tratar de um submarino grande, você podia transportar cargas extras. Tamanho era documento. Em 23 de agosto de 1942, o submarino americano partiu para sua primeira patrulha. Afundar navios japoneses e destruir linhas de suprimentos. Infelizmente para o Wahoo e sua tripulação, o comando não fez jus à vocação da embarcação. O primeiro capitão foi Marvin Kennedy. Sua tripulação o descrevia como cavalheiresco. A Marinha Americana passou anos de seu período de paz treinando sua força submarina como batedores para agir com inteligência e evitar contato com o inimigo. Quando a América entrou na guerra, a aversão ao risco fez fracassarem as tentativas de ataques bem-sucedidos. Eles tinham muitos capitães que eram pouco arrojados. Eles preferiam ficar longe dos ataques, não ousavam levantar os periscópios com medo de serem vistos, não navegavam na superfície temendo que um avião japonês pudesse detectá-los. Em 5 de outubro de 1942, Kennedy fracassou ao perseguir um cargueiro japonês. A tripulação viu um dos alvos mais prestigiosos da guerra fugir do alcance. Muita coisa estava em risco. Eles viajaram uma longa distância, arriscando a própria vida. E então, desistir de atacar com agressividade ou ser afundado seria desmoralizante. Isso mexe com o orgulho e o Kennedy deveria entender isso. A segunda patrulha não foi muito melhor. Sob o comando de Kennedy, o Wahoo retornou para o porto com a maioria dos seus torpedos não utilizada. Em dezembro de 1942, o capitão do Wahoo foi retirado do comando. A Marinha Americana substitui mais de 40 capitães, quase um em cada 3, perto do fim do ano. A América construiu essa máquina de combate perfeita, o submarino Classe Gato. Mas eles não tinham talento que fosse capaz de utilizar o máximo dele e extrair todo o seu potencial. O novo capitão do Wahoo é Dudley Mush Morton. Mush Morton assume o comando no início da terceira patrulha do Wahoo, um período crucial da guerra submarina. Membro da Igreja Batista do Kentucky, ele tem ombros largos, mãos grandes e uma mandíbula que a revista Time descreve como parecida com uma rocha. E ele é meio que o James Dean do departamento submarino, entende? Morton observou a inépcia da segunda patrulha do Wahoo antes de assumir o comando. Ele promete aos seus homens que desta vez será diferente. Mas dessa vez vai ser diferente. Morton reconhece que muitos capitães de submarinos não são tão agressivos quanto precisam para combater os japoneses. A estratégia deles é muito... Ele avalia que a estratégia dos outros capitães é muito tímida. Então, vamos atravessar. A primeira missão de Morton tem 2 objetivos. Fiquem atentos. Reconhecer uma base de suprimentos japonesa distante chamada Porto de Wewak e entrar na área de patrulha ao redor da ilha de Palau para caçar e afundar embarcações japonesas. O Wahoo deixa a base submarina em Brisbane, Austrália, no dia 16 de janeiro de 1943. Mas apenas encontrar o Wewak já é um desafio. O Oceano Pacífico é uma vasta área de abrangência para a patrulha dos submarinos americanos, com algo em torno de 13 milhões de metros quadrados. As coordenadas são vagas. O alvo fica em algum lugar entre 4 graus sul e 144 graus leste. Uma área de aproximadamente 12 mil quilômetros quadrados. Sem mapas precisos, a orientação vem de uma fonte improvável. Um membro da tripulação comprou um atlas escolar para seus filhos quando estava na Austrália. Obrigado. O mapa do atlas reduziu a área de busca por Wewak. A tripulação usa o atlas para produzir um desenho à mão do mapa de navegação. Com os destinos determinados, a tripulação segue pela superfície na direção de Wewak, mesmo à luz do dia. Na superfície, o submarino pode viajar a 20 nós ou 37 km por hora. Submerso só pode navegar a 16 km por hora em tiros curtos. É mais rápido na superfície, mas também se torna mais facilmente detectável. Morton reduz os riscos com observações extras.
Depois de detectar uma aeronave inimiga, a tripulação se movimenta para liberar a ponte. Uma vez que não está claro se foram descobertos, Morton ordena que eles esperem até que o avião esteja a 9 quilômetros do submarino. Ele avalia o risco de possíveis bombas aéreas em relação ao maior tempo de manobra na superfície. Enquanto o avião se aproxima, a tripulação observa e espera, imaginando se este novo capitão não está brincando com a sorte. É um jogo arriscado. Aviões armados com bombas são a ameaça mais mortal a submarinos. Minutos tensos passam lentamente. Pouco antes de cruzar o perímetro de segurança, o avião se afasta sem detectar o Wahoo. Morton ganha tempo, evitando o confronto, e mantém a tripulação de olhos abertos na busca dos alvos, reafirmando a missão de afundar navios. Às 3 da manhã do dia 24 de janeiro de 1943, o Wahoo alcança a boca do porto de Wewak. Situada à beira de uma rota marítima ferozmente protegida no Mar de Bismarck, ela protege uma base japonesa de suprimentos na ocupada costa norte da Nova Guiné. As bases no porto de Wewak são posicionadas de modo que as forças imperiais japonesas possam se mover com rapidez para atacar e liquidar algumas das linhas de suprimentos para a Austrália. Morton toma a decisão de rondar a Baía Rasa. Para o submarino entrar no porto, o que se tenta é atravessar uma área que não tem muito espaço para manobras. O porto de Wewak será defendido. Obviamente, tem infantaria, tem armas e, potencialmente, navios de guerra. Então, entrar no porto é muito arriscado.